Hoje tenho 70 anos e falo com a calma de quem já viu o tempo passar sem pedir licença. Mas nem sempre tive essa serenidade. Houve um período da minha vida em que eu acreditava que força significava silêncio. Trabalhei desde cedo, sustentei uma casa, criei filhos e engoli emoções como quem engole remédio amargo. Eu segui em frente porque parar parecia perigoso demais. Aos 40 anos, tudo o que eu chamava de estabilidade começou a rachar. O trabalho que me definia acabou. O casamento, já cansado, desmoronou. Amigos se afastaram, não por maldade, mas porque a vida também pesa para eles. De repente, eu estava só, cercado por paredes que ouviam meus pensamentos mais sombrios. Lembro do dia em que sentei na beira da cama e pensei, foi só isso? Não era tristeza comum, era a sensação de ter falhado comigo mesmo. A vergonha me visitava todas as manhãs. O medo me acompanhava à noite. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas a vida estava me colocando de joelhos. E às vezes, é exatamente daí que começa uma verdadeira mudança. E foi nesse silêncio pesado que, sem perceber, eu dei o primeiro passo rumo ao fundo do poço real. O que veio depois daquele silêncio não foi um choque, foi um afundar lento. O fundo do poço não chega com barulho. Ele se instala aos poucos, como poeira que ninguém limpa. Eu acordava sem pressa, não porque estava em paz, mas porque não via motivo para levantar. Os dias começaram a se misturar, e o tempo perdeu forma. Eu evitava espelhos. Não gostava do homem que me encarava de volta. Um senhor cansado antes mesmo de envelhecer. As contas se acumulavam, as ligações eram ignoradas, e eu me convenci de que ficar invisível era mais fácil do que explicar meu fracasso. A solidão deixou de doer porque virou rotina, e isso é perigoso. Houve uma noite específica, daquelas que não se esquece. Estava sentado no escuro, com a casa em completo silêncio, quando me perguntei se alguém sentiria minha falta se eu simplesmente desistisse. Não era um pedido de ajuda, era uma constatação fria. Talvez eu já tenha acabado, pensei. Mas naquele mesmo instante, algo me incomodou. Uma lembrança antiga, quase esquecida. A voz do meu pai, firme, dizendo que enquanto há fôlego, ainda há escolha. Aquela frase não me levantou, mas me impediu de cair mais fundo. E ali, sem perceber, o fundo do poço deixou de ser o fim e começou a virar ponto de virada. Aquela frase do meu pai ficou ecoando na minha cabeça por dias. Eu não me levantei de imediato. Não houve milagre e nem motivação repentina. O que houve foi algo mais simples e mais difícil. Eu decidi continuar respirando com intenção. Se o fundo do poço não tinha sido o fim, então talvez ainda houvesse algum chão para pisar. Recomeçar não aconteceu de uma vez. Aconteceu em gestos pequenos, quase invisíveis. Arrumei a cama numa manhã qualquer. Lavei a louça acumulada. Abri a janela e deixei o sol entrar, mesmo sem vontade. Eu parei de esperar força e comecei a agir apesar da fraqueza. Foi quando entendi que coragem nem sempre faz barulho. Aceitei trabalho simples, bem abaixo do que eu já tinha feito na vida. O orgulho doeu mais que as costas. Mas cada dia cumprido era uma prova silenciosa de que eu ainda servia para alguma coisa. Ninguém aplaudia. Ninguém sabia. Mas eu sabia. Hoje eu não desisti. Eu repetia para mim mesmo. Houve recaídas, claro, dias em que tudo parecia inútil outra vez. Mas agora havia algo diferente. Eu já sabia que o fundo do poço existia. E que eu tinha sobrevivido a ele. E quando você sobrevive ao pior, começa a entender que ainda há caminho. E foi caminhando devagar que, sem perceber, eu comecei a envelhecer de um jeito mais leve. Hoje, olhando para trás, com 70 anos nas costas, eu entendo que aquela fase não foi um castigo, foi um chamado. A vida estava me pedindo algo que eu nunca tinha aprendido. Parar de lutar contra tudo e começar a aceitar quem eu era naquele momento. Eu não voltei a ser o homem que fui um dia. Eu me tornei alguém diferente. E isso faz toda a diferença. Eu aprendi que o tempo não apaga dores, mas ensina a conviver com elas. Aprendi que perder coisas não significa perder valor. O trabalho, o casamento, a imagem que eu tinha de mim mesmo ficaram para trás. Mas algo essencial permaneceu, a vontade de continuar. Enquanto eu respirar, ainda há o que fazer. Aquela frase virou meu norte. Hoje eu caminho mais devagar, falo menos e escuto mais. Não carrego mais a pressa de provar nada para ninguém. A paz que encontrei não veio de grandes conquistas, veio da aceitação, aceitar limites, aceitar erros, aceitar recomeços tardios. Se você que me ouve agora acha que já passou do tempo, eu digo com a autoridade de quem viveu, não passou. A vida não termina quando tudo desmorona. Ela termina quando a gente desiste de levantar. Eu levantei e por isso estou aqui, contando essa história. Se inscreva e deixe o like para receber mais vídeos de superação.